Iniciando mais um programa Conexão Política, e hoje eu recebo o Fifi, o Felipe Luz Lenin, meu amigo de Taquara, que também é vereador e foi candidato à majoritária também, tem uma história de família na política. Conta um pouco pra gente, seja bem-vindo, e conta um pouco pra gente da tua trajetória, um pouco da tua família na política. Por que tu continua esse legado aí? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade que estás me dando em estar aqui trazendo um pouquinho da minha história, trazendo um pouquinho da minha contribuição na vida política e na vida pública, né? Sem a informação, as pessoas não conseguem ter conhecimento daquilo que realmente acontece ou do que está acontecendo. De fato, eu venho de uma família relativamente tradicional no meio político local, né? Lá na cidade de Taquara. O meu avô, lá nos anos de 69 a 72, o Joaquim Lenin, ele foi prefeito de Taquara, e dizem as pessoas lá na cidade de que foi um dos melhores, se não o melhor prefeito que Taquara já teve. Ele tinha uma administração que ela era um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no meio da política, porque a administração dele, ela se dava em conjunto com as pessoas. Então, não era uma coisa simplesmente de cima para baixo. Eu tenho a caneta na mão, eu tomo a decisão e ponto final. Não. Quando as pessoas procuravam ele para indicar uma pauta para a cidade, para indicar algum projeto, a primeira coisa que ele fazia era agendava uma reunião e um encontro na prefeitura com essa pessoa. A pessoa chegava lá, já tinha toda uma estrutura do município à espera para participar da reunião. E daí as coisas aconteciam em conjunto, então, com a sociedade. Então, para o projeto ir adiante, a pessoa acabava ficando envolvida. E hoje a gente não vê mais isso tão explícito, né? Muitas vezes o sentimento que se tem é, quanto mais distante as pessoas dos políticos ou da política, melhor, porque menos explicações e menos prestações de contas precisa se dar. Então isso é lamentável. E daí, depois desse período em que meu avô esteve à frente da administração municipal, o meu pai, na década de 90, eu tinha 12 anos, ele foi candidato a prefeito na cidade. E eu, naquele momento, foi quando eu acordei, então, para a política e vi a importância dela para o desenvolvimento de uma sociedade. Infelizmente, ele não saiu vitorioso daquela campanha, mas saímos com grandes ensinamentos e com muito aprendizado. O pai ainda ele permaneceu envolvido na política, daí 4 anos depois ele concorreu a vice-prefeito, e daí vieram algumas desculpas, né, de eleitores, né, e ele acabou então novamente não chegando lá. Aí, com o nome dele disponível para a sociedade, concorrendo a cargo eletivo, nós não tivemos mais. E eu lamento muito, porque não é por ser meu pai, mas é uma pessoa que tem um domínio e uma capacidade intelectual muito forte. Uma preocupação social, eu te diria, muito, muito importante, até porque ele, como participante do Lions, por exemplo, né, e de várias outros grupos sociais que Taquara, inclusive, tem, ele era um dos grandes líderes sociais do município. Né? Continua sendo. A ligação dele com o Lions, ela se dava através dos filhos que participavam do Léo Clube. Né? Então, o link dele era ali. Mas, de fato... Da igreja também, né? Especial do Onda. Exato. Ele sempre foi, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles sempre foram pessoas muito ativas no meio do desenvolvimento social e econômico do município. O pai, então, ele fazia parte, como faz até hoje, do grupo de jovens da Igreja Católica, que é o Onda, que acontece em muitos municípios. Ao mesmo tempo, ele também, junto com a minha mãe, né, eles participaram e eles que contribuíram para se levar
o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, da Igreja Católica também para o município de Taquara. Então, dentro desse trabalho de desenvolvimento social, eles têm uma participação muito forte e muito direta na vida de muitos jovens e na vida de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, nós viemos também de uma participação econômica, porque nós tivemos no CDL de Taquara a primeira mulher presidente, que foi a minha mãe. Nós tivemos na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Paranhana, a primeira mulher presidente lá no Vale do Paranhana, que era minha mãe, que é a Alice. Né? Então, sempre trabalhamos na vida social e na vida econômica do município de Taquara. E eu, como cresci nesse meio, né, eu participei do Onda, eu participei do Léo Clube, que é o grupo de jovens do Lions Clube, e acabei vendo e sentindo a necessidade do algo a mais. Né? Fui presidente do Grêmio Estudantil também, do Colégio Santa Terezinha, na época em que estudava lá. E a gente, mesmo tendo essas participações, nós vimos que era pelo meio político que as verdadeiras mudanças e transformações poderiam ocorrer. Então, acabei concorrendo 3 vezes até me eleger. Né? A primeira vez, faltaram 49 votos, eu tinha 20 anos. A segunda vez... Mas dá um gás, qual é o sentimento? Com 20 anos, faltou 49 votos para entrar. Eu digo que faltou um pouquinho de dedicação para mim, porque eu fiz uma campanha sem gastos, fiz uma campanha sem contratação de pessoal, de ninguém para trabalhar. Uma campanha muito solitária, né? Uhum. Então, veio um aprendizado. Na segunda vez que eu concorri, eu dobrei a votação e fiquei na média dos que se elegeram, teve eleitos com menos votos do que eu, mas, infelizmente, o partido não fez legenda. Aí a legenda acabou me derrubando. Aí, na terceira vez que eu fui, eu dobrei a votação de novo. E daí eu fui o 4º mais votado, nós estávamos numa coligação na proporcional para vereador, e daí foi quando eu me elegi a primeira vez vereador na cidade. Isso foi em 2008, né? Fiz 1.224 votos naquela ocasião. Claro que a gente fez um trabalho bem forte, tinha uma estrutura, então, um pouco mais elaborada, mais montada, para conseguir chegar à reeleição. E foram 4 anos de muito aprendizado, foram 4 anos de muita dedicação. Tanto que, naquele momento, nós tínhamos uma Câmara de Vereadores em Taquara extremamente técnica. Né? O então vereador Cláudio Rocha, na época, trazia muito conhecimento e ampliava os debates técnicos. O meu colega hoje... Cláudio Rocha, que é militar, né? Isso. E um advogado, grande conhecedor da realidade administrativa, né? Ele é uma grande pessoa, mas também um grande técnico, né? Sim, e muito estudioso. Então, nós íamos para os debates dos projetos com um embasamento técnico muito grande de todas as partes. E daí, para contribuir ainda, tinha o meu grande amigo e meu parceiro de partido hoje, o Fabiano Matti, que era vereador na época também e que tem uma capacidade intelectual e uma visão bastante forte. Então, nós tínhamos um trabalho que nós desenvolvíamos com o foco sempre no cidadão e não focado em partido ou em reeleição. E isso dava um debate fantástico, né, para o desenvolvimento da cidade, da sociedade. Nós tínhamos, naquele momento, problemas muito sérios, como o fechamento e a abertura do hospital, que precisava se resolver. Nós tínhamos obras do PAC 1 a serem liberadas e não tinha recursos, então tinha um debate muito forte para se travar naquele momento, de onde viriam os recursos. Então, tivemos muitos embates, mas sempre com o foco no cidadão, nas pessoas. E aquilo ali, e aquele trabalho qual o Fabiano e eu fizemos, nos cacifou naquele momento para sermos candidatos a prefeito e vice-prefeito. Então, acabamos fazendo uma coligação e concorremos junto. Iniciamos aquela eleição em primeiro lugar. Nós tínhamos as pesquisas e os números mostravam que o caminho era nosso. Mas, infelizmente, por falta de recursos financeiros e por baixarias propostas no decorrer da eleição,
nós acabamos não tendo e não logrando êxito. E quando eu falo em baixaria, todos nós temos as nossas vidas pessoais que precisam ser protegidas, né? Preservadas. E não quero trazer à tona aqui, mas eles passaram, a nossa oposição naquele momento passou de todos os limites, faltando com a verdade, inclusive, sobre algumas situações que não envolviam o meu nome, mas sim de parceiros nossos. Que hoje, felizmente, a população já reconhece e sabe que não era fato. Houve alguma retratação, né? Ou algum tipo de procedimento judicial ou administrativo para levantar esse tipo de conduta? Está em fase final junto ao Tribunal de Justiça. Tá? Então, acredito eu que a reparação ela venha. Sim. Tá? Mas devidamente explicado, né? Sim. Isso foi em que ano? Isso foi em 2012. 2012. Mas mesmo assim, aí ainda o que nos faltou foi o gasto financeiro, né? Vinham propostas, mas não aquelas que nós nos identificamos. Então, acabávamos declinando das ajudas, né? Das contribuições para manter É também uma questão de proposta, né? Porque quando tu assume essa postura de não se comprometer financeiramente também com outras pessoas, tu gera uma força de independência. Geralmente essa força de independência vem em prol do cidadão, né? Porque tu não fica atrelado às demandas das pessoas que te financiaram, né? E isso eu acredito seja uma das coisas que acaba faltando hoje para o município de Taquara. Taquara é um polo, reconhecidamente um polo educacional. Taquara tem assim como aqui em Novo Hamburgo, temos em São Leopoldo um polo também educacional, onde pessoas do estado inteiro vêm estudar na Unicinos, aqui na Fevale, em Novo Hamburgo, São Leopoldo na Unicinos. Em Taquara acontece o mesmo da região. Vem gente de Rolante, Riozinho, Três Coroas, todo o Vale dos Sinos ali, do Paranhama especificamente, basicamente vai migrar para as escolas de Taquara. Agora, está existindo algum tipo de engessamento no desenvolvimento do município? Como é que está funcionando esse andar natural que é o progresso, o desenvolvimento municipal? Tu abordaste um ponto bastante importante. Nós, de fato, nós temos uma história muito forte como um polo educacional regional e nem tão regional, quase que estadual, né? Hoje, nós temos pessoas de muitos cantos que elas vão até Taquara para estudar no CIMOL, que é uma escola técnica de alto reconhecida nível. No estado inteiro do Brasil. Tem gente no Brasil inteiro que vem estudar no CIMOL. E que constantemente ela tem sido premiada e tem participado de muitos concursos, de muitos eventos fora do município. Então, realmente, o CIMOL hoje é uma imagem bastante positiva de Taquara. Mas o que acontece? A maior parte dos profissionais que nós estamos formando dentro do CIMOL, nós estamos exportando essa mão de obra para polos como Canoas, para Caxias do Sul, para Gravataí, para muitos outros lugares. Nós não estamos nos aproveitando dessa mão de obra local, qualificada, e segurando ela lá na cidade de Taquara. Ao mesmo tempo, nós temos as faculdades de Taquara, que iniciou também atendendo muito forte a região do Vale do Paranhana e que hoje atende pessoas do estado inteiro. Só fazendo uma referência ao teu avô, a Facate iniciou na gestão do teu avô. Foi na gestão do meu avô e numa coordenação do então professor Alberto Valentini, tá? Que foi um dos grandes mentores da faculdade, juntamente com o seu Enio Abreu, que é de Porto Alegre, na época era vice-prefeito de São Francisco de Paula, que ajudou nessa coordenação, que foi um dos grandes mentores também, e tive ainda o privilégio e tenho o privilégio de ter os meus pais, o Fernando e a Alice, também envolvidos, junto com várias outras pessoas da comunidade, na criação e na fundação das faculdades. Mas teus pais estão em todas as frentes do município, na verdade, né? Isso é fato. Nas melhores frentes. Nas mais importantes, eu acredito que eles tiveram uma participação bastante forte, bastante
eficiente e eficaz, né? Eu tenho um carinho muito grande por eles e quem tem a oportunidade de conhecê-los também, com certeza, guarda o mesmo carinho que eu tenho por eles. Agora, tu percebes nessa necessidade de se conseguir um polo industrial para o município, para que se desenvolva um polo industrial no município, chamando empresas para que as pessoas que estudam em escolas como o CIMOL, em faculdades como a FACAT, se qualificam ali, possam também ficar na região? É muito importante esse questionamento. Eu vejo que o primeiro passo que nós precisamos dar em Taquara é nós criarmos um debate e que tem que ser puxado de forma direta pelo Executivo Municipal, porque as políticas públicas, quem tem o poder e a capacidade de implementação e de implantar, são eles. Mas o primeiro passo é nós sentarmos numa mesa, junto com as entidades de classe e representativas do município, para nós debatermos o que nós realmente queremos para Taquara e como nós realmente queremos que as coisas aconteçam. A partir dali, nós vamos por papel. Nós vamos desenhar um plano de negócios para o município de Taquara. Nós vamos criar um planejamento de quais os setores que nós queremos investir mais forte e ou atrair para o desenvolvimento local. E daí, a partir dali, nós vamos desenhar provavelmente a necessidade de um distrito industrial, de um pequeno distrito industrial. Acredito que o distrito industrial, muitos já colocam que é uma visão e uma imagem ultrapassada, certo? Que existem outros termos mais modernos para nós trazermos. É um modelo de incentivo para que a gente consiga, naquela região, obter mais empregos, que é o que importa. Né? Perfeito, exato. Mas nós temos que ter um cuidado. Não adianta simplesmente eu ter um distrito industrial se eu não tiver as políticas públicas claras para o tipo de empresa que eu vou querer atrair para esse distrito industrial. Porque se eu tiver o distrito sem as políticas desenhadas, qualquer um vai poder ter acesso, independentemente de tamanho de área, independentemente do que ele for produzir para o município. É necessário, então, claro, uma regulamentação a respeito do tema, né? Perfeito. Nós queremos emprego, nós queremos faturamento. Nós queremos emprego e faturamento. Aí vamos para o tipo, nós vamos investir só na área do calçado ou nós vamos aproveitar o CIMOL e vamos investir na área metal-mecânica junto, na área de eletrônica junto. Desenvolvimento. Nós vamos aproveitar os cursos da FACAT, que hoje vem crescendo de uma maneira bastante grande, tendo sistemas de informações, tendo uma série de cursos que podem produzir. Nós vamos incentivar um distrito seco, ou seja, aproveitar como um polo logístico da região para escoamento da produção do estado inteiro, frente a posição, a localização que nós estamos. Né? Então, nós temos essas questões. Hoje está muito na moda falar em startups. Né? E nós temos um potencial muito grande para este segmento. Né? E já falamos, a mão de obra qualificada que sai do CIMOL e que saem da FACAT poderiam estar produzindo muitas ações positivas e indicando muitos caminhos para Taquara. No teu entendimento, a mão de obra qualificada em Taquara deve permanecer, que foi qualificada em Taquara, que teve o seu estudo ali, deve ser incentivada através, então, dessa regulamentação desse polo industrial, desse distrito onde vai se oferecer um espaço e também uma certa vantagem tributária para essa empresa se instalar. As pessoas que estudam ali têm que ser, as empresas, aliás, que estariam nesse polo, têm que ser direcionadas para o tipo de mão de obra que é criado em Taquara. Eu acredito que essa seja uma das grandes motivações. Quer dizer, se nós estamos formando essa mão de obra, por que nós vamos deixar com que ela vá embora para Taquara? Não, nós precisamos, então, desenvolver um plano de atração de investimentos para conseguir segurar essa mão de obra e nós revertermos, nós promovermos a inversão do que vem acontecendo. Né? E a partir daí nós temos condições, então, de gerar o desenvolvimento econômico do município. Hoje, para nós termos uma ideia, em torno de 75% a 80% da economia, ela gira no comércio e no serviço. Então, nós temos uma área geográfica, uma extensão territorial bastante forte.
onde ela não é tão aproveitada quanto poderia ser. Então, nós temos como desenvolver o ramo industrial, nós temos como fortalecer e desenvolver a agricultura, o primeiro setor. Nós temos um poder muito forte. Tem uma área agrícola, Taquara, enorme. Para se construir junto com o pequeno produtor, com a agricultura familiar, né? Mas muitas vezes falta levar o conhecimento e as políticas públicas para que eles possam fazer as coisas acontecerem. Então, veja bem, nós temos plenas condições de atingirmos todos os níveis de desenvolvimento econômico que nós precisamos. Então, falei, né, do comércio, do serviço, 75%, 80% é. Isso que não se tem investimentos fortes para a manutenção de uma infraestrutura adequada na zona central, que é onde está localizada a maior parte do comércio. Existe algum tipo, então, falando sobre essa questão, quais são os tipos de incentivo hoje que existem para esse tipo de desenvolvimento no município? Não existem grandes incentivos. Muitas vezes nós precisamos preparar as ruas, deixar as ruas com uma pavimentação mais adequada e tal. Felizmente... O teu mandato tem algum projeto também nesse sentido? Nós precisamos até trazer isso, né? O vereador ele se torna muito engessado, né? Porque ele não pode realizar projetos que gerem despesa para o município. A limitação. Então, né? Há uma limitação. Aí nós temos dois conceitos. Nós temos o vereador de oposição, que ele pauta as coisas positivas, mas ao mesmo tempo ele pauta as coisas negativas também do município. E esse vereador nem sempre ele consegue ter acesso e implementar o seu pensamento, implementar aquilo que realmente ele acredita. E nós temos o vereador de situação, que é o que está mais próximo do prefeito, e esse normalmente é escutado pela administração municipal. Eu sou um vereador de oposição, então eu pauto muito o processo de fiscalização e de apontamento dos problemas, mas sempre apresentando também as soluções. E infelizmente as pautas as quais eu levo, né, para mudarmos um pouquinho a história do município, nem sempre elas são escutadas. E olha que elas são muitas pautas que a gente tem apresentado, né? Então, nessa questão do desenvolvimento econômico, a gente já sinalizou que nós precisamos de desenvolver um plano de desenvolvimento para o município, certo? Então... Abrir essa discussão, né? É importante que se coloque em pauta essa discussão para que seja, enfim, elaborado, regulamentado e, de fato, implementado esses pensamentos. Exato. Né? Sendo favoráveis ou não, mas de qualquer forma, eles têm que ser postos. Né? Se torna obrigatório se nós queremos mudar a realidade. Aí, ao mesmo tempo, eu venho para uma outra pauta que nós, da oposição, a gente tem cobrado muito forte da administração municipal. Nós temos um plano diretor que rege o município de Taquara, que ele foi aprovado em 2005. Ele tinha uma previsão de revisão em 2010, e nós estamos em 2019 com o mesmo plano. Ou seja, nós estamos já há 9 anos com ele atrasado a sua revisão, e estamos há 14 anos com o mesmo plano diretor no município de Taquara. As coisas mudaram, os municípios avançaram e nós estamos, de certa forma, engessados. Pequenas correções, mas muito pequenas, e questões pontuais para atender situações pontuais e direcionadas foram corrigidas no plano diretor. Mas o macro dele, nós estamos estacionados. E essa é uma pauta que eu já venho há muito tempo cobrando e apontando. Se nós queremos revitalizar a cidade, o município, se nós queremos atualizar o município, nós precisamos de uma forma urgente promover a revisão do plano diretor. Essa é mais uma pauta que nós temos tratado, que nós temos cobrado. Aí nós temos uma discussão interna na Câmara de Vereadores. Eu apresentei algumas correções mais urgentes num projeto de lei e fiquei estacionado no jurídico da casa, que tem entendimento de que alterações no plano diretor é ato privativo do Executivo Municipal, não compete ao vereador.
poxa vida, mas se o vereador está ali para discutir o desenvolvimento da cidade, por consequência, o desenvolvimento urbano também. Como que nós não podemos promover essas discussões? Aí eu já tenho alguns pareceres, certo, que divergem do parecer do jurídico da casa, mas infelizmente eu fiquei estacionado. Aí há uma briga, não, o prefeito vai mandar no mês que vem, vai mandar no final do semestre. Nós estamos aí já com 2 anos e meio dessa legislatura e, por consequência, 6 anos e meio dessa administração, com o plano ainda engessado. Desculpa te interromper agora colocando esse papel, da importância do papel da oposição, porque mesmo que a gestão seja muito bem intencionada, a inexistência de oposição gera o totalitarismo, né? A impossibilidade do questionamento. Então, quando tu leva questões como essas, mesmo tendo ou não tendo no mérito essa competência legislativa ou de iniciativa, né, tu exerce uma função muito importante para a democracia, que é o contraponto. Né? E como é que está sendo exercido esse papel, especialmente na área da segurança em Taquara? Como é que isso acontece? Quais são os desdobramentos e como é que anda a segurança no município? Nós temos uma deficiência, como muitos municípios do estado e até mesmo do Brasil vêm apresentando. Infelizmente, nós tivemos uma situação em que o prefeito se posicionou dizendo que segurança é a obrigação do Estado. Eu concordo, ok? Na Constituição ela é a obrigação do Estado, mas na prática ela não pode ser, né, unicamente, exclusivamente do Estado. Então, o município ele precisa ter ações e precisa desenhar as políticas públicas para a área da segurança. Aí nós tivemos, com a administração de 2009 a 2012, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal Pró-Segurança Pública, conhecido como GGIM, né? E naquele momento se reuniam numa mesma mesa a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Corporação de Bombeiros, e entidades de classe e representativas da sociedade, juntamente com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, para discutir as estratégias pró-segurança pública. Então, foi naquele momento que se buscou recursos e que se implantaram as câmeras de monitoramento no município de Taquara. Foi dessa mesma mesa que se desenhou e se projetou e se conseguiu que um curso de formação de soldados da Brigada Militar no município, nós tivemos boas ações. Infelizmente, o GGIM, ao longo desses 6 anos e meio, ficou apagado. E muitas vezes a oposição ela vem cobrando da administração municipal a retomada. Aí, outro dia, num veículo de comunicação local, o prefeito disse, não, mas o GGIM está em funcionamento. Aí eu pedi, tá bom, então tá lá, solicitado por escrito via Câmara de Vereadores, que fosse apresentado as atas das reuniões do GGIM. Até hoje eu estou esperando. Então, nós temos muitas ações pró-segurança pública que elas podem ser tomadas frente ao Executivo Municipal, até mesmo para se chegar junto ao Governo do Estado, até mesmo para se chegar junto à administração, ao Governo Federal, para se pleitear novos projetos, para se pleitear uma estrutura um pouco diferente para o município. Então, tem muito trabalho que é possível ser feito e possível se desenvolver. Não, fica... Pode. Na verdade, a gente está encerrando o nosso programa, por isso que passa rapidíssimo isso aqui. Por isso que eu falo, às vezes a gente precisa de umas 3 horas no mínimo, né? Mas eu gostaria que, de uma forma breve, tu colocasse para a gente, nesse ponto final, as tuas considerações finais, mas especialmente as matérias que mais te são sensíveis e que te são mais urgentes para serem implementadas no município. Então, nós falamos do plano diretor, nós falamos do GGIM, do Gabinete de Gestão Integrada, e hoje nós precisamos trazer uma visão mais moderna da política em relação ao desenvolvimento, né? As soluções dos municípios, dos estados e do Brasil, elas não passam única e exclusivamente pela mão dos políticos ou
pelas mãos de prefeito, governador e presidente. Elas estão muitas vezes na iniciativa privada, ou seja, nós precisamos trazer mais o privado para dentro do público. Hoje nós pagamos alguns valores mensais muito fortes de aluguel no município de Taquara. Ah, mas e como é que tu faz para reduzir esses aluguéis? O município não tem dinheiro para adquirir imóvel. Perfeito, não tem recurso para isso, mas o município possui hoje 2, 3 imóveis que estão localizados em pontos estratégicos de alta valorização comercial. Por que não permutar com o privado por área construída em outros locais? Aí, quem sabe, nós conseguiríamos construir um novo centro administrativo, colocando num mesmo espaço todas as secretarias, deixando fora dessa estrutura apenas a Secretaria de Saúde e apenas a Secretaria de Obras, que são secretarias muito pontuais, mas todas as demais num mesmo local. Aqui é um ponto muito importante. Nós temos hoje, como a cidade é muito grande, nós temos muitas paradas de ônibus. Como o município é muito grande, vamos colocar o interior junto, nós temos muitas paradas de ônibus e as paradas estão todas ultrapassadas. Por que não buscar no privado a construção dessas paradas de ônibus? Aí nós temos uma sinalização ultrapassada nas ruas do município, faltando a sinalização de indicação de nomes de ruas e tudo mais. Nós já tivemos um contrato num passado não tão distante com uma empresa que ela instalava a placa e vendia a publicidade em cima da placa, e isso se perdeu ao longo do caminho. Então nós temos muitas ações que nós podemos fazer para desenvolver o município de Taquara. O município ele tem um povo extremamente bacana, que é muito trabalhador, é estudioso, porque nós temos boas escolas e, por consequência, estamos numa localização estratégica muito forte. O que nós precisamos fazer é vender uma imagem, é organizar o município para vender o município para o externo e nós, então, voltarmos a atrair os investimentos. Muito obrigado, Fifi. Seja sempre bem-vindo aqui no Conexão Política e na Vale TV, que é um espaço democrático, é uma TV comunitária que tem um espaço aberto e cria esse diálogo direto entre os nossos telespectadores e os nossos convidados. Obrigado mais uma vez pela participação no programa e seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado a ti, muito obrigado à TV por ter me aberto esse canal, por ter me colocado essa possibilidade de me comunicar com o cidadão, e eu também fico disponível, então, para aqui estar novamente.